Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de outubro, nós vamos meditar de Zacarias, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O jejum que não agrada a Deus. É aquilo que nós vamos ver neste capítulo 7. Diz assim: no quarto ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é o Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer, o regem Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por todos esses anos? Olha que interessante. Aqui eles tinham esse tempo de jejum no 5º mês. Sempre eles jejuavam e pranteavam, relembrando a destruição de Jerusalém. E eles fizeram isso por anos. E aí surge a dúvida: vamos continuar com esse jejum e com esse pranto, né? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala ao povo desta terra e ao sacerdote: quando jejuares e pranteares no 5º e no 7º mês, durante esses 60 anos, acaso foi para mim que jejuares com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não era para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que vos precederam, quando Jerusalém foi habitada e a paz com as suas cidades ao redor dela e ao sul da Campinas eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falar o Senhor dos Exércitos, escuta juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um dos seus irmãos. Não oprimais a viúva, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e se rebelaram e me deram as costas, ensurdeceram e rebeldes me deram as costas, os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que enviara pelo seu Espírito mediante aos profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como turbilhão entre as nações, e eles não conheceram, e a terra assolada atrás dele, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então, já é sabido, e Isaías profetizou isso, que o jejum que Deus quer, o pranto que Deus quer, não é simplesmente um ritual. Vamos fazer isso todo dia X, né? É o que eles estavam fazendo, mas o coração deles continuava distante. Não havia um autêntico, um verdadeiro arrependimento. Estavam fazendo essa prática como costume e não com o coração rasgado. Sião é restaurada. Veio a palavra de Deus, né, a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos, velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. Nas praças da cidade encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante do povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirarei-o da terra do Oriente, da terra do Ocidente, e eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. É isso que ele vai declarando no capítulo 8. Assim diz o Senhor, sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis esta palavra da boca do profeta, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem animais lhe davam ganho, não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um, contra o seu próximo. Mas agora não serei para com os restantes deste povo como os primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. Vide, dará o seu fruto à terra, e a sua novidade, e os céus o seu orvalho. Farei com que o resto deste povo herde tudo isto, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. E aí ele continua falando a respeito disso, né? No versículo 18 ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, no 19, jejum do 4º mês e do 5º, e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo e alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Olha que diferença, não é? Os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos? Eu também irei. Virão muitos povos, poderosas nações, buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, suplicar o favor do Senhor, né? E no capítulo 9 vai falar do castigo de diversos povos, coisas que nós já sabíamos, não é? Muitas profecias profetizadas por Isaías 17, Jeremias 49, Amós 1, né? Isaías 23, Ezequiel 26, 28, Mateus, Lucas, vai falar a respeito desse castigo. E ele diz assim, a sentença pronunciada do Senhor contra a terra de Adraque, que repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou fortalezas e amontoou prata com pó e ouro como lama nas suas terras. Eis que o Senhor despojará, precipitará o mar e as suas forças, e ela será consumida pelo povo. Asquelon o verá e o temerá também. Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei da Gaza perecerá, e Asquelon não será habitadas. E aí ele continua, povo bastardo habitará em Asdote, e exterminarei a soberba dos filisteus. E aí ele continua falando, né, sobre Ecrom. Ele vai falar assim no versículo 8, acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não
que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que te vem o teu rei. O justo, o Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho de cria de jumenta. Olha que extraordinário. Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, profetiza aquilo que vai acontecer e ser relatado em Mateus 21 e João 12, onde Jesus, montado no jumentinho, entra em Jerusalém, né? E ele vai falar sobre os ajustes que terá que ser feito em Efraim, em Sião. Ele vai relatar ainda aqui no capítulo 9. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos que os nossos olhos estejam sempre colocados no Senhor, porque de Ti vem a nossa confiança, o nosso socorro. Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Confiamos em Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.